sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. Hoje, o tema da nossa conversa aqui é Machado de Assis e a gente vai falar de um livro muito legal que é O Alienista. Para a gente começar esse bate-papo, Má, tudo bem com você? Conta um pouquinho para a gente desse grande autor que é Machado de Assis. Tudo ótimo, Dan. Todas bem-vindos também, bem-vindas. Eu fico muito feliz da gente poder falar sobre Machado de Assis, porque, em geral, aquilo que acontece é que a gente começa muito cedo, né, no negócio de literatura nas escolas e acaba afugentando as pessoas quando ouvem Machado de Assis saem correndo, né? E eu espero que a gente possa falar um pouco disso aqui também, da linguagem, um pouco do estilo, né, da época e tal. Eu, em geral, penso assim que o Machado devia ser onde a gente deveria chegar, não por onde a gente começa, né, na vida de gostar de livros. E talvez tenha um pouco a ver com isso. Então vamos falar um pouco dele e aí depois a gente fala um pouco dessa obra especificamente, né? Então o fulano chamado Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em Uhum. 1839 lá no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, que era então capital do Império, né, no Brasil. Alguns dizem negro, mulato, mas enfim, ele era filho de um pintor de paredes, de uma lavadeira portuguesa, de uma origem muito humilde. O Machado perdeu a mãe muito cedo na vida e teve uma formação escolar bastante irregular. E ele foi, numa grande medida, um autodidata, né? Uma pessoa que aprendeu línguas como francês, inglês, tudo por conta própria. E aí ele se tornou um grande leitor, tanto de literatura clássica quanto de literatura moderna. E ao longo da vida ele trabalhou com muitas ocupações. Foi tipógrafo, foi jornalista, foi cronista, foi funcionário público. Teve um monte de problemas de saúde que incluíam até epilepsia. Ele foi casado com a Carolina Augusta Xavier de Novaes, que foi sua grande companheira até a morte dela, no princípio do século XX, pouco antes da morte dele. É, Em 1897, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, da qual ele se tornou o primeiro presidente e ficou lá ocupando o cargo até a morte dele em 1908. A obra do Machado é super vasta, super diversificada. Ela abrange romances, contos, crônicas, poesia, algumas peças teatrais, ele fez crítica literária. E a produção dele costuma ser dividida mais ou menos em duas grandes fases, né? A primeira fase, que se diz uma fase meio romântica, tem exemplos de textos, um livro, aliás, super interessante chamado A Mão e a Luva, ou Helena. São livros do final aí de 1870. E a segunda fase, que é dita como realista, ou mais madura, né, ela é inaugurada com o livro que talvez seja o livro mais lido, mais famoso do Machado, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. E ele marca uma certa ruptura assim, com esse romantismo e introduz uma escrita que acho que vai ser a característica mais marcante do Machado, dessa inovação, né, de ser irônico, de ser profundamente crítico e tal. E nessa fase, o Machado explora, então, a psicologia humana, a ambiguidade moral, o egoísmo, as relações de poder, as contradições dessa sociedade brasileira do século XIX. Também fazem parte dessa fase, além do Memórias Póstumas, o Quincas Borba, Dom Casmurro, aliás, Dom Casmurro é um livraço, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, todos esses livros aí. E na área de contos é onde se diz que Machado atinge assim, esse grande refinamento estético, filosófico, em textos como o próprio Alienista, que a gente vai falar aqui, mas em outros também, Missa do Galo, A Cartomante, Pai contra Mãe. E ele tem essa escrita que é marcada frequentemente por um narrador que é pouco confiável, né, ou com metalinguagem, ou que tem um humor meio ácido, assim, né? Quanto à crítica e recepção, no Brasil, o Machado é amplamente reconhecido como o maior escritor da literatura brasileira. E, embora ele tenha sido respeitado, em vida, eu acho que a consagração dele mesmo veio, no século XX, principalmente quando alguns críticos, como Antônio Cândido, Afrânio Coutinho ou Roberto Schwartz, aprofundaram essa análise da obra dele e destacaram a complexidade, essa crítica sofisticada, principalmente à sociedade escravocrata ou pós-escravocrata. No mundo, internacionalmente, Machado ganhou projeção mais significativa a partir da segunda metade do século XX,
Primeiro porque ele foi traduzido para vários idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão, tudo que é língua, e também porque autores e críticos passaram a reconhecê-lo como um super escritor universal que era comparável assim a Dostoiévski, a Kafka, gente desse nível, né? E também porque críticos do tipo da Susan Sontag ou do Harold Bloom passaram a destacar a originalidade dele, a modernidade da obra, e o Bloom chegou a incluir o Machado no que ficou conhecido como o cânone literário ocidental, né, do Harold Bloom, ressaltando a ironia dele, a profundidade psicológica, essa inovação narrativa. E hoje o Machado é estudado em universidades em diversos países pelo mundo, reconhecido como um dos grandes escritores da literatura mundial, cuja obra transcende esse contexto brasileiro ao tratar de temas universais da condição humana, que são parte daquilo que a gente vai olhar para essa obra específica também, O Alienista, que é curtinha, mas é um grande exemplo da riqueza que tem na obra do Machado. Acho que tá bom, né, para a gente falar, iniciar, né, a vida aqui do Machado. É ótimo, que orgulho, né? Que delícia poder falar de um escritor brasileiro, assim. Que legal, muito Sensacional. legal. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho desse texto, né? Esse texto ele Uhum. foi escrito em 1881, né? E ele foi publicado como uma novela em uma revista. E aí, em 1882, ele entra numa coletânea de contos de Machado de Assis. Então, é uma obra curta, muito fácil de ler. Ela é cheia de ironia, de humor, por isso que é tão gostoso, apesar de ser um tema mais delicado e denso, né? Então vamos lá. Sobre o que que ela fala, né? Ela fala sobre a loucura e os limites, né? Assim, como se determina quem é louco, né? Quem é que ainda se considera são? Então esse texto ele busca muito, ele fala muito ali, né? De como das relações humanas, de como a gente se comporta, principalmente em relação à loucura. Vamos lá, deixa eu explicar, né? A história ela começa com Simão Bacamarte, que é um médico que foi formado na Europa e que ele volta para a vila de Itaguaí, né, para se dedicar ao estudo da ciência, especialmente ali na parte de sanidade mental e tal. Então, ele deseja estudar a loucura a fundo, definir, né, o que é a loucura e encontrar um tratamento, encontrar um remédio universal para isso, né? Uma coisa muito maluca. E aí ali ele é visto, né, como uma autoridade máxima nessa cidade. Ninguém ousa questioná-lo, né? Então, tudo que ele fala ali todo mundo quer É a saber lei, né? e é a lei. E aí o governo, então, aceita abrir um grande manicômio, que é a chamada Casa Verde. Ele propõe ali, né, que se reúna ali as pessoas que têm algum tipo de distúrbio, que sejam vistas como loucas, que as pessoas acabam até escondendo dentro de casa. Ele propõe que se abra, então, esse manicômio para que essas pessoas sejam colocadas ali, para que ele possa estudar mesmo a loucura e, de repente, achar uma cura universal ali. Então, aqui a gente tem até um ponto muito importante, que é nesse contexto, né, do século XIX, que foi aquela fase do cientificismo, né, uma crença exagerada na ciência. E aí o Machado traz um pouco dessa crítica, né? Então, tudo que ele falava ali, era o doutor, então a gente tem que respeitar. Então, ele abre ali aquele manicômio. E uma outra característica dele que eu acho interessante comentar aqui, como ele era uma pessoa muito fria, muito prática e racional, ele é casado com a Dona Evarista. A Dona Evarista é uma mulher feia, uma mulher sem grandes qualidades, sim, mas ele diz que ele não se casou por amor, né? Ele se casa com ela porque ele acha que ela pode dar para ele filhos robustos e inteligentes, né? Então é só para você ter uma noção ali da personalidade desse cara, né? Bom, voltando ali para a história. Então, a proposta era reunir ali naquele manicômio os alienados de Itaguaí, né? E aí os primeiros loucos internados ali foram aqueles que o senso comum considera realmente com uma certa, com doenças mentais, né? Então, ele começou a estudar aquele pessoal ali e tal. Só que com o tempo, esse doutor Bacamarte ele começou a olhar para fora também e começou a identificar uma série de desequilíbrios assim nos demais habitantes da cidade, nos que eram considerados sãos, né?
E aí, coisas como desvio de conduta, vaidade, consumismo, tudo era sinal de alerta para ele, para que essas peculiaridades fossem interpretadas como loucura, né? No ponto de vista dele, ele precisava analisar aquilo. E aí ele começa a recolher essas pessoas e internar também na Casa Verde. Mais e mais cidadãos vão sendo colocados ali. Né, gente que não tinha nenhuma questão de saúde mental. Ele dá até de exemplo um milionário que emprestava dinheiro à toa, emprestava dinheiro para todo mundo, ninguém devolvia, tomava muito calote, e aí isso era um ponto, assim, isso tinha que ser analisado, não era normal. Então, aí a gente vem com aquela questão, né, do qual é o parâmetro para se definir o que é normal ou não, né? E aí também aqui a gente vê um pouco do abuso de poder, né? Que tem essa crítica do abuso de poder, o autoritarismo, a exclusão social. Aí vem uma série de críticas sociais sobre as relações humanas. Sobre essa parte de poder também, a gente vê em um determinado ponto ali da história, um barbeiro, o barbeiro da cidade, que ele encabeça uma revolução, uma rebelião ali com a população, quando a população começa a ficar com medo desse médico, porque aí todo mundo ficava, poxa, o próximo eu posso, né? Posso ser eu, ele pode me levar para lá. Então as pessoas começaram a ficar com medo, começaram a questionar aquilo, e aí esse barbeiro Porfírio, ele ganha ali o povo aclama e ele toma frente disso. Só que aí ele desenvolve uma ambição política ali, né? Então ele bota fogo ali nesse tema em defesa da população, mas aí depois a gente vê que ele se interessa também pelo poder pessoal, por interesses pessoais, enfim. É, e aí, não vou contar muito mais, porque senão perde um pouco da graça, né? E é um livro muito curto, muito rapidinho de ler, e a história é envolvente, tem umas reviravoltas e tal, mas tem um fato ali que, assim, uma hora ele se dá conta, ele mesmo se dá conta, de que 4/5 da população da cidade está internada no manicômio. E aí cai aquela ficha de, então será que os loucos são os outros, né? E aí ele passa a querer analisar os normais. Enfim, e aí é história, mas é um texto muito gostoso, muito fácil de ler. Assim, eu li em 2 dias, foi muito tranquilo. E aí, além dessa narrativa gostosa, dessa história envolvente, que é uma história diferente, que tem essas reviravoltas e tal, tem esse lado de Machado muito legal, da crítica social que é super atual, que esse livro poderia ter sido escrito semana passada. Então, é um livro que realmente vale muito a pena ler. É isso aí. Eu Sucesso. adorei essa sinopse aí, um convite para as pessoas mergulharem nesse texto, que é curtinho, é fácil de ler e é uma boa entrada, acho, para a obra dele, né? Esse texto constrói assim uma espécie de sátira, né, sobre a ciência, o poder, a normalidade, a fragilidade das instituições também, né, sociais. Como você falou, esses temas centrais, eles incluem essa dicotomia entre o que é loucura e o que é normalidade, né? Questiona é, quem define e o que é ser normal, né? Quando a gente fala um É, pouco sobre os livros primos, eu espero indicar algumas coisas que estão um pouco nessa chave aí, né? Outras chaves temáticas são essas que você citou sobre o poder, autoritarismo, assim, no momento que a ciência surge como uma espécie de instrumento de controle social, né? Então a crítica do Machado alerta um pouco para o exercício da razão de forma extrema, né, que leva ao absurdo e algumas vezes à incoerência, né, que é uma coisa muito pouco razoável com o uso da razão, né? O próprio uso da razão leva a uma coisa pouco razoável, que é uma coisa esquisita, né, meio paradoxal assim. E para além da ciência, como critica essas instituições, é, há também uma crítica à igreja, à política de uma forma geral, né, ao poder, que às vezes são mostradas assim, não só como frágeis e contraditórias, mas também como corruptas, né, que é uma das marcas também do Machado, para uma época que não era tão simples falar dessas coisas, né? E esse protagonista Simão Bacamarte é construído como uma espécie assim de figura aparentemente racional, científica, respeitável e tal, mas progressivamente ela vai se revelando como autoritária, como é, dogmática, como meio paradoxal, né? Ele acredita nessa ciência como verdade absoluta e aí leva essa pessoa a classificar toda a população como louca, né? E é engraçado porque ele cria um personagem que é complexo, é irônico, quanto mais rigoroso esse médico se torna, mais questionável a própria sanidade dele, né? É um jeito de contar essa história que me parece muito, muito interessante. E eu acho que é
um traço também marcante do conto, talvez da obra do Machado, essa ironia constante, né? Ele desmonta esses discursos científicos, políticos, Uhum. morais e tal, e ele narra esses fatos absurdos com uma extrema naturalidade, assim, ele cria um contraste entre aquilo que é muito sério da narração com a irracionalidade das ações dessas pessoas, desses personagens aí, né, que ele cria. Então, aquele narrador que é aparentemente objetivo, impessoal e tal, dá um certo distanciamento, assim, que acentua a crítica. Ele não julga essas pessoas explicitamente, ele convida o É. leitor a perceber essas contradições, mas por conta própria, né? Então o leitor começa a questionar, não, peraí, esse narrador está contando o que aqui? É verdade, não é Uhum. verdade? E tal. Então, essa paródia, né, que vira esse negócio é muito, muito interessante. Eu acho assim, o conto é curto, mas é extremamente denso, tem capítulos Uhum. breves, episódios que vão acontecendo rapidamente, É. não tem muito excesso e tal, e isso eu acho que intensifica o impacto, né, do texto. A gente pode até ler aqui alguns trechinhos também dele, ver se eu acho aqui alguns para a gente ler, para exemplificar um pouco mais que tipo de coisa nós estamos falando, né, quando a gente fala sobre essas críticas e tal. Antes, deixa eu falar uma coisa. Sim, claro. Você começou falando dessa coisa do vestibular, né? Sim. Da iniciação da leitura para os jovens, que a gente meio que obriga, né? Vai cair Machado de Assis no vestibular e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui, quando a gente fez aqui para o canal o livro da Lígia Fagundes Telles, As Meninas, que era uma coisa que caía na FUVEST aqui, Uhum. a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Poxa, era um livro muito denso, a narrativa era difícil, é um livro difícil de ler, né? As Uhum. meninas e tal. E aí tira um pouco da vontade desses estudantes que hoje, né, tem mil coisas para pensar ali em relação ao Ah, vestibular e querem muita facilidade, então não vão ler a fundo e gostar daquele tipo de narrativa e tal. Mas esse aqui eu acho que é o contrário. Esse eu acho que captura essas pessoas. Eu uhum. li Machado de Assis, eu li o Memórias Póstumas nessa época assim de escola. E eu me lembro até hoje assim com o prazer que eu tive de ler aquilo, sabe? Então eu acho que Uhum. o contrário de- dessa literatura densa e difícil que normalmente cai no vestibular, eu acho que Machado é uma coisa mais gostosa, mais fácil, né? Pô, um narrador defunto, né? Memórias Póstumas é algo genial e que atrai mesmo, assim. Eu acho que e ao mesmo tempo, né, vai trazer temas muito importantes, vai explorar a complexidade do ser humano, vai falar de condição social, a natureza humana, enfim. Então, eu acho que Machado é uma leitura legal, assim, para vestibular, para essa iniciação dos jovens e tal. Eu já acho que Machado funciona. Eu acho que depende do texto dele, né? Eu acho que um dos primeiros problemas dessa história de literatura no colégio é a obrigação de ler. Quando tem Sim. a obrigação, e que é difícil de resolver também, né? Não é uma coisa que você consegue sair tão facilmente desse problema, né? Porque Uhum. alguma coisa terá de ser lida, né? E analisada e avaliada se a pessoa sabe, não sabe, leu ou Sim. não leu, o que crítica faz e tal. Então, a obrigação da leitura, eu acho, é um dos problemas que faz com que as pessoas tenham uma certa repulsa. A segunda coisa é que, às vezes, elas são classificadas como época, né? Ah, é uma coisa muito antiga, é dos 1800 e sei lá o quê, ou a linguagem é muito difícil, inacessível, que não é muito o caso do Machado neste texto, mas em alguns outros textos pode ser um pouco mais Sim. complicado, né? Sim. Então, eu acho que essas são as razões pelas quais as pessoas se afastam um pouco dessa leitura. Mas esse, eu acho, é um texto ótimo de entrada, porque ele Né? é curto, essa narrativa curta hoje em dia, né, ligeira, né, que as pessoas leem mais a manchete do que a notícia inteira, né, das coisas. Esse é um texto interessante, porque ele convida Sim. a uma leitura mais rápida, e aí, de repente depois a pessoa fala, ah, então é isso, não é tão difícil assim, Machado de É, Assis, quando as pessoas falam e tal. É mais simples do que parece e prazeroso, exato. né? Posso ler aqui uns Sim. trechinhos? Vamos lá, não vão ser muitos, não, só poucos trechos aqui, só para exemplificar. Lê. Então, começa um aqui dizendo o seguinte. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo
para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa. Mas como tinha medo ao vigário e, por tabela, ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com Maravilhoso essa isso. fraude, aliás pia, que o padre Lopes lhe contasse ao almoço a vida daquele pontífice eminente. Sensacional isso, Maravilhoso. né? Eu achei a forma, né, de criticar a igreja, criticar o poder e tal, Sensacional. de É uma muito vez boa. só, né? É muito interessante. Deixa eu olhar uma outra aqui. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Eu gosto muito desse toque, desse humorzinho dele. É muito gostoso de ler. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra curtinha aqui também. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. É sensacional. Ele tem essa forma, né, assim, muito. Eu acho que a ironia é a maior marca, né, dele, assim. Você não sabe nunca É, se está falando sério, se não tá, se é verdade, se não é verdade e tal. E esse é, narrador que é meio estranho, né, assim, não é. Talvez no Memórias Póstumas seja a coisa mais curiosa, assim, é. né, de um narrador. É, É aquela ironia que não é escrachada, né? Você acha divertido aquilo, mas não é escrachado. É uma é, coisa. Tem um véu ali, uma seriedade que você falou, opa. Então vamos falar dos livros primos? vamos lá, o que que você tem por aí? Vamos lá, eu separei dois aqui. Eu me interesso bastante, assim, por esse tema de loucura e questões mentais e tal. E aí eu li há muito tempo, eu me lembrei agora, nessa questão dos manicômios e tal, eu li dois livros que me chamaram muita atenção, que são livros reais. Holocausto Brasileiro, que é da jornalista Daniela Arbex, Ah, que Darbeck, sim. ela denuncia os horrores vividos no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, Uhum, né, que era uma clínica psiquiatra, que tinha condições desumanas e tal, e que lá também nem todos os internados eram doentes, né? uhum, E aí ela denuncia essas atrocidades que aconteciam ali e tal. Ela conversou depois com sobreviventes para fazer para fazer esse livro, né? E esse hospital ele é um marco assim super importante da luta antimanicomial. Então esse é um livro que mexeu muito comigo e que assim por ter essa temática, né, da sanidade, da loucura, eu lembrei dele. E um outro que aí depois que eu li o Holocausto Brasileiro, eu fui procurar mais coisas dessa temática. Aí eu li um que é o 10 Dias num Hospício, da Nellie Bly, que foi publicado em 1887, antigão também, e é uma jornalista americana que se infiltrou involuntariamente ali num asilo, numa casa de saúde e tal, de Nova York, também para expor os abusos, a negligência, as uhum. condições desumanas que aconteciam ali e tal, focando nessas questões de pacientes mentais, né, sendo colocados ali para serem teoricamente tratados, mas eram largados, abandonados. Então, esses dois livros tratam dessa temática e mexeram demais comigo, eu gostei muito de ler. E você? Muito legal, muito legal. Que bom que você citou livros que eu vou citar outros aqui, diferentes, tanto de ficção como não ficção, que tratam dessa temática da loucura. Você até me fez lembrar agora de um caso curioso. Existe uma pesquisa científica muito interessante sobre uma pessoa que se fez passar e colocou pessoas, contratou pessoas, né, para se fazer passar, pessoas sãs, para se fazer passar por o que seria chamado de louco, né? Uhum. Como a classificação da loucura funcionava para elas, a tal ponto que já não se sabia mais direito quem era, quem não era, mas experimento científico, né? A gente pode até deixar aí link depois para isso, que é um negócio bem interessante. Não são essas as minhas indicações, mas você me fez lembrar disso agora. Então, para além dessas já obras mencionadas do Machado, que vale a pena ler também, né? Não são primos deste livro especificamente no sentido da temática, mas a obra do Machado inteira vale muito a pena ser lida e é como você falou, um orgulho para o Brasil. Eu me lembro uma vez, eu tive num congresso fora e eu conversei com um cara.
Nos Estados Unidos era isso. E ele me disse assim: se Machado tivesse nascido na Inglaterra, ele teria sido Shakespeare. É, mas como nasceu Ah, no Brasil e escrevendo em português e tal, né? Pouca gente tem acesso a isso e tal. Então, sei, deixa eu sei. falar sobre alguns. Vou começar pelos de ficção, que me lembram um pouco isso, né? Um é um livro bastante famoso, né? Que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que é também chamado O Estranho Caso do Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que é de 1886. É contemporâneo do Machado também, É. né? Que também explora essa discussão entre a sanidade, a loucura, os limites da ciência sobre o comportamento humano, as consequências de pesquisa científica e da ética, né? Que escolhas são essas que essas Uhum, pessoas fazem, né? Ditas racionais. Então, esse é um livro super interessante de se ler. Também nesse mundo da ficção, mundo latino-americano, tem um livro bem interessante do Julio Cortázar, que se chama Bestiário, de 1951, que explora também o limiar entre a realidade, o absurdo, é por meio de contos, né? Então tem ironia, tem crítica social que questionam essas convenções sociais. Vale muito a pena. E o Cortázar é um grande autor, né? Tem livros super interessantes que a gente pode voltar a falar aqui também no canal depois. Quando a gente muda de gênero, um dos que eu pensei foi também nos ensaios do Montaigne, foi uma coisa bem mais antiga, de 1580, que avaliam também um pouco as normas, os hábitos, a própria condição humana, com ironia, com olhar crítico, também presentes muito mais tarde no Machado, como a gente comentou por aqui, né? Agora, no universo da não ficção, que tem a ver com os que você citou, mas são livros diferentes, eu queria destacar, primeiro, A História da Loucura na Idade Clássica, que é um livro interessantíssimo do Michel Foucault, de 72. E um outro que eu li mais recentemente, uma colega minha me indicou esse livro, é super interessante. Em inglês ele chama Shrinks, The Untold Story of Psychiatry, do Jeffrey Lieberman, que é de 2015. Em português ele saiu pela Martins Fontes com o nome Psiquiatria, uma História Não Contada. Ambos tratam da história, como é que a humanidade explora o conceito do que se considera normal ou anormal, assim como a maneira de tratar, entre aspas, né, as pessoas classificadas como anormais. É uma crítica enorme, no caso do Foucault, mas sobre esse controle, né, social. Pessoas que eram, por exemplo, desempregadas eram consideradas loucas, prostitutas ou coisas desse tipo, né, homossexuais e tal. Então, como ao longo da história, em épocas diferentes, as pessoas são classificadas como loucas, dependendo da conveniência para se eh, é, é. isolar essas pessoas, nem tratamento havia, né? Ele conta Sim. bastante disso. O outro, do Lieberman, é muito interessante porque ele fala sobre dados concretos de como a psiquiatria foi evoluindo com tratamentos absolutamente desumanos até chegar em Hum, remédios e coisas do gênero, e a construção desse livraço, né, que é o DSM lá, que classifica, hoje está na quinta versão, classifica as doenças mentais, e vai hum, mudando ao longo do tempo, dependendo daquilo que se descobre, aquilo que ontem valia já não vale mais, mas essas pessoas já hum. foram tratadas ou não tratadas, né, daquele jeito. Então, todos esses livros eu acho são primos de alguma maneira, para que eles estão interessados em coisas mais de ficção ou de não ficção, mais densas, né, ou mais científicas ou não. Ótimo. Ficam aí as dicas. Completíssimo, completíssimo. Isso aí. É isso aí, vamos para as próximas leituras. Conta aí pra gente se vocês já leram alguns desses, se querem que outros sejam lidos e comentados por nós, aqui vai ser um prazer. É isso aí. Se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo para a gente conseguir chegar para mais pessoas. Até a próxima! Até!